Hoje quero explorar um tema que venho acompanhando muito dentro do meu consultório. Quais atitudes me levam até um grande amor? Acreditamos que o amor ele vem por sorte ou por destino, mas será que só é isso mesmo? Vamos explorar isso junto comigo. Fica até o final do vídeo porque você vai conseguir entender o que te leva até o amor, como que você pode trazer o amor para sua vida, não só o seu, mas também o amor do outro. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga junguiana e bem-vinda ao canal É Psique. Primeiro, eu quero trazer um questionamento. O que é um grande amor? Coloque aqui nos comentários a sua opinião sobre o amor e também a sua visão, o que isso traz para você, qual é o significado disso para você. Na visão junguiana, o amor não é só o encontro de duas pessoas que têm atração mútua, mas é o encontro de duas almas que encaminham em direção à individuação, ou seja, o processo de serem quem realmente somos. O grande amor, ele nos desafia, ele nos impulsiona. Não é perfeito, porque ninguém é perfeito, mas o grande amor, ele faz com que você amadureça, com que você cresça, ele transforma algo dentro de você. Já se perguntaram por que a gente busca esse amor? Por que a gente sente tanta vontade, necessidade de estar com alguém ou de encontrar alguém para estar do nosso lado? Na visão de Jung, nós somos seres relacionais, então a gente nunca está sozinho. A gente sempre tem relação com as pessoas, seja com família, amigos, sociedade e principalmente com aquela pessoa que a gente quer dividir uma intimidade, que a gente quer construir um afeto, uma atração. Dentro de cada um de nós existe uma imagem inconsciente do outro, o que o Jung chamou de ânima e ânimos. A ânima, ela representa o inconsciente feminino do homem, então traz criatividade, sensibilidade e intuição para os homens. Enquanto o ânimos, ele representa o inconsciente masculino das mulheres, então traz razão, ação e força para as mulheres. Esses dois elementos, eles funcionam como pontes psíquicas. Então, eles moldam o nosso inconsciente e isso influencia na forma que a gente escolhe o nosso parceiro ou a nossa parceira. Muitas vezes, quando a gente encontra alguém e a gente sente aquela atração de imediato, é porque a gente projeta algo no outro que, na verdade, diz sobre algo que está dentro do nosso inconsciente. Então, a gente projeta no outro a nossa ânima e o nosso ânimos. A ânima, no caso dos homens, e o ânimos, no caso das mulheres. Vou dar um exemplo para que isso se torne mais claro e para que vocês consigam entender com mais clareza. Quando uma mulher ela procura alguém que a direcione, que a faça se sentir mais segura, mais confiante, mais confortável, alguém que vai ser o apoio e a sustentação para ela, é como se ela projetasse algo que está faltando dentro dela. Então, o que falta dentro do ânimo dessa mulher é a assertividade, a confiança, é a autonomia, é direcionamento, é força, coragem. Só que isso ela está em falta. Então, quando o nosso inconsciente, a nossa ânima ou o nosso ânimos está em falta, a gente começa a projetar no outro, a gente começa a procurar aquilo no outro, para que o outro preencha esse vazio, para que o outro ele sirva de um apoio, uma sustentação, né, para que ele seja a base para a gente crescer e para a gente amadurecer. Mas isso, na verdade, não é algo saudável, porque se a gente está projetando algo que está em falta em nós, significa que tem alguma coisa aí que precisa ser recolhida, que precisa ser mexida, que precisa ser analisada. Porque tanto a ânima quanto o ânimos, ele tem lados positivos e negativos. Então, essa projeção que a gente coloca não é algo saudável, é algo que a gente está tentando fazer com que o outro preencha algo que está em falta.
A gente coloca uma expectativa, uma idealização de que o outro seja aquilo que a gente procura, aquilo que a gente não consegue trabalhar dentro de nós. Então, na verdade, ao invés de você projetar isso no outro, o correto é você preencher, você trabalhar aí o seu ânimo ou a sua ânima e você começar a se preencher com as próprias coisas, com os seus próprios conteúdos, para que uma relação não seja apenas uma projeção de algo que está dentro de você, e sim uma soma de dois indivíduos. No livro Aion, Estudos sobre o Simbolismo do Si Mesmo, Jung afirmou o seguinte: a ânimas é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem, e o ânimos representa todas as tendências masculinas na psique da mulher. Eles influenciam profundamente nossas relações, porque muitas vezes projetamos no parceiro essas imagens internas. Essa frase explica por que a gente idealiza e cria uma expectativa em relação ao outro, em relação à pessoa que a gente está se relacionando. Porque ela projeta, é como se ela fosse o espelho de algo que está faltando dentro de nós, dentro do nosso inconsciente. É como se na prática a gente estivesse entrando em contato com a nossa própria psique. E também no livro Dois Ensaios de Psicologia Analítica, Jung afirma: ninguém pode se relacionar com o outro de forma real enquanto permanecer aprisionado às projeções de sua ânima ou de seu ânimos. Somente quando reconhecemos essas figuras internas é que o encontro verdadeiro se torna possível. Por isso, a busca por um grande amor não é apenas encontrar uma outra pessoa, se atrair por uma outra pessoa, mas é adequar essas polaridades, é integrar essas polaridades que existem dentro de nós. Quanto mais consciente a gente estiver dessa dinâmica dentro de nós, mais livres e conscientes nós vamos estar de escolher um amor, sem projeção, mas de forma madura e verdadeira. Porém, para que essa dinâmica ela se torne saudável e consciente, além da gente olhar, para essa parte do nosso inconsciente, da nossa ânima e ânimos, nós também devemos olhar para a nossa vida de uma forma integral. Existem alguns pilares que eles precisam estar alinhados e equilibrados para que a gente consiga trazer uma dinâmica saudável para a nossa vida. Eu vou falar aqui os 3 principais que a maioria das pessoas tem, que são vida pessoal, vida financeira e vida profissional. É claro que cada pessoa e cada indivíduo vai ter uma vivência diferente, uma experiência diferente. Então esses pilares, eles vão se alterando, vão se modificando e vão se adaptando conforme a vida de cada um. Então eu vou falar sobre esses 3 principais que muitas pessoas têm, acredito que a grande maioria, mas cada um aí na sua própria casa, com o seu próprio pensamento, com a sua própria vida, vai também adaptando para os seus pilares que você tem. Então você pode incluir a vida familiar, a vida religiosa, caso você tenha e acredite em algo e pratique, a sua fé, a vida materna, a vida paterna, enfim. Existem várias formas da gente estar ali alinhando nossos pilares e cada um tem pilares diferentes. Aqui eu vou trazer os principais, mas vocês também adaptam isso para os pilares que vocês têm também em casa. Não significa que todos esses pilares eles precisam estar perfeitos e super alinhados, mas precisa ter o alinhamento mínimo para que a sua vida ela se torne mais leve, mais produtiva, mais harmoniosa e para que você também consiga aí buscar e trazer a dinâmica de cada um desses pilares para o seu dia a dia. Porque com esse alinhamento mínimo, a gente consegue doar e receber amor de uma forma mais madura. Quero trazer aqui como que você pode melhorar e olhar com mais atenção para cada pilar aí da sua vida. Primeiro, vamos começar com a vida pessoal. O equilíbrio, ele está no autoconhecimento, na saúde emocional e no cuidado com você mesmo. Se eu não sei lidar com as minhas próprias feridas e insegurança, eu vou projetar isso no outro. E um grande amor, ele exige que eu esteja disposta a me olhar e me transformar. Jung dizia: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda.
Então pode parecer que a gente sempre, todo vídeo a gente está falando sobre olhar para você, olhar para dentro, mas é que esse é o segredo do processo de individuação. Porque quando a gente foge disso, foge de olhar para quem nós somos, foge desse processo de internalizar todas as nossas sombras, as nossas defeitos, as nossas qualidades, a gente não vive uma vida plena, a gente não vive uma vida com uma completude. A gente, na verdade, vive uma falsa ideia de que as coisas estão tudo bem, mas na verdade não estão. Então, esse processo e qualquer processo que você queira olhar para você, que você esteja disposto a isso, você tem que cuidar do seu interior, tem que cuidar de quem que você é. Então, por mais que isso pareça repetitivo, mas isso é importante, porque a todo momento a gente precisa estar olhando pra gente. Se a gente quiser que a vida seja leve, seja que a gente aprenda com os nossos erros, que a gente tire algo de positivo, de transformador. Se a gente quer que a nossa vida se transforme, a gente precisa olhar para dentro. Por isso, olhar para dentro é um passo essencial. Inclusive, eu já falei um pouco mais sobre esse tema em outro vídeo do canal, que é sobre solidão e solitude. Então lá eu falo sobre a diferença entre esses dois elementos e como que você transforma a sua solidão em solitude e como você desenvolve a sua independência emocional. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista depois desse vídeo, porque vai te dar muito mais base e lá eu falo muito mais sobre todo esse processo que envolve a sua vida pessoal. Então esse vídeo mais aquele, eles conseguem se complementar um ao outro. Agora vamos para o segundo pilar, a vida financeira. Na vida financeira, o equilíbrio não significa riqueza, mas sim responsabilidade. Quando a organização e consciência de tudo que entra e o que sai, eu me sinto mais segura e menos dependente. Porque o que a maioria das pessoas acreditam, independência financeira não é você conseguir pagar todas as contas sozinho. Na verdade, é muito mais do que isso. Independência financeira é quando eu tenho controle e segurança sobre os meus gastos, sobre o meu dinheiro. É quando eu consigo administrar ele de forma consciente, em que eu sei como eu estou gastando, aonde estou gastando, eu tenho consciência da onde eu preciso doar mais, aonde eu preciso segurar mais. Então, independência financeira não é você conseguir só pagar as suas contas, é também você ter o controle, é você saber administrar o seu dinheiro. Em relacionamentos, o desequilíbrio financeiro, ele pode gerar uma confusão, uma dependência e até conflitos. Então, ter estabilidade também é um processo de amor próprio, porque aí eu consigo escolher alguém por afinidade, não por necessidade. Mas caso dentro da sua vivência a vida financeira não seja um pilar tão importante, ou não seja um pilar essencial, ou esse pilar sobre a vida financeira não esteja dentro aí da sua dinâmica, tudo bem, como eu falei lá no começo, cada um com a sua vivência, com a sua experiência, vai conseguir aí organizar os seus pilares, mas é importante que vocês tenham essa consciência de como que a gente pode estar equilibrando esses pilares. Então eu coloquei a vida financeira porque a grande maioria acaba tendo, mas eu também sei que muitas pessoas às vezes não têm esse contato com o financeiro. Então nesse caso você pode retirar esse pilar da vida financeira e incluir um outro pilar também na sua vida. E o terceiro pilar é a vida profissional. E aqui, já no campo profissional, o equilíbrio está na realização e no propósito. Quando eu me sinto útil e conectada com aquilo que eu faço, isso reflete diretamente na forma que eu me relaciono tanto comigo como com o outro. Um trabalho que me desgasta e que não faz sentido pode acabar alterando, modificando e influenciando na forma como eu vou me relacionando aí com a minha vida, com o meu dia a dia. Então me deixa sem energia para amar e me dedicar aos aspectos da minha vida. Porque para conseguir equilibrar a vida financeira da vida pessoal ou as outras pilares da minha vida, eu preciso estar alinhado em equilíbrio com a minha vida profissional, com o meu trabalho, porque senão só vai ter desanimação, só vai ter cansaço, e isso influencia muito na forma como os outros pilares podem ir se relacionando, como a gente dá energia para os outros pilares.
Então o pilar do trabalho ele também é muito importante, porque talvez seja ele que vai me dar a energia e a sustentação que eu preciso para eu cuidar e equilibrar os outros pilares e os outros aspectos da minha vida. Porque quando me sinto viva e satisfeita naquilo que eu faço, eu tenho mais energia para trabalhar, eu tenho mais energia, mais criatividade para ir administrando aí as outras áreas da minha vida. E quando eu falo do campo profissional, da vida profissional, não é necessariamente você trabalhar com aquilo que gosta, porque infelizmente nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar com o que gosta. Mas a vida profissional é o seu trabalho em si, é aquilo que você se dedica em fazer, é aquilo que você quer ter uma realização, ter um propósito. Então, muitas vezes a gente não imaginou e não idealizou trabalhar com algo, mas o nosso trabalho, ele pode nos impulsionar, ele pode ser uma ferramenta e uma ponte para a nossa realização lá do futuro. E esse é o importante, esse é o equilíbrio que precisa ter na vida profissional e no seu trabalho, porque é ele que vai te levar para frente. Como eu falei, o equilíbrio está no processo e na realização. Então, quando você está trabalhando, você almeja algo lá na frente, você almeja algo para o seu futuro, você quer conquistar e construir uma coisa. Então, o trabalho, às vezes, ele é essencial para essa realização. Só que quando o meu trabalho ele começa a ficar desgastante, começa a não fazer sentido, e eu começo a não ter esse propósito, ou eu começo a ficar desalinhado com aquilo que eu quero realizar, aí a partir do momento que vem o questionamento, que vem a pergunta, como que eu faço para melhorar isso? Como que eu mudo esse aspecto do meu trabalho para que eu realize o que eu desejo lá na frente? Para que o futuro, eu consiga visualizar o futuro, eu consiga enxergar o que eu quero para o meu futuro. E se a gente estiver desgastado e cansado com aquilo que a gente faz diariamente, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa profissão, aí fica difícil a gente realizar, fica difícil a gente ter um propósito. Então aqui no campo do trabalho é justamente isso, no campo profissional, é o equilíbrio, é o propósito, é a realização do que você quer, do que você almeja. Se o que você faz está alinhado com isso e te dá ânimo, te impulsiona, é aí que está o equilíbrio. Mas se na verdade o que você faz te desanima, te desgasta, não faz sentido, aí é o que está faltando o equilíbrio. E aí talvez você precise enxergar o que é que está faltando, como é que isso pode melhorar. Mas como equilibrar esses pilares faz com que eu tenha uma vida amorosa saudável? Como que equilibrar todas essas áreas da minha vida faz com que o amor venha para mim? Quando eu cuido da minha vida pessoal, eu organizo minhas finanças e encontro realização no trabalho, eu encontro o caminho da completude. E é nesse estado que o amor surge. Não com uma busca desesperada para preencher ou projetar algo, mas como um encontro de duas pessoas que se alinham e estão no mesmo processo de individuação e estão na mesma sintonia. E isso acontece naturalmente. Porém, o que muitas vezes acontece é a gente fugir desse equilíbrio. Se a minha vida pessoal, profissional, financeira ou qualquer outro pilar que exista não estiver alinhado, não estiver em equilíbrio, não estiver da forma que eu desejo, eu escolho fugir, eu escolho ir para outro campo, focar em outra coisa, como se fosse uma busca desesperada por querer controlar algo. Então eu saio dessas coisas que precisam de atenção e eu foco em algo que pode me trazer mais leveza, pode me trazer mais uma sensação de controle, como se as coisas estivessem saindo da forma que eu desejo. E normalmente o que muitas pessoas fogem é para o campo amoroso, é para a vida amorosa. Então elas deixam de olhar para todos esses pilares que precisam de atenção e focam apenas em um, que é a vida amorosa. Porque é mais fácil olhar para uma única direção do que assumir as minhas fraquezas, as minhas decepções e as minhas frustrações. Mas será que é realmente mais fácil? Ou somos nós que nos iludimos e nos enganamos? Como que você espera que o amor venha até você se você está fugindo de quem você é? Se você está fugindo de algo que pertence, que faz parte de você?
Quando a gente não olha para nossa vida por um todo e a gente foca apenas em um único ponto, e no caso a vida amorosa, o amor que vai vir até você não vai ser um amor que soma, que te completa, vai ser um amor que te suga, que te enfraquece, porque há uma falta aí. Essa dinâmica ela não está saudável. Dessa forma, o amor que vai chegar até você não é o amor que você deseja, porque você não está em equilíbrio na sua vida. Você não está olhando para você está fugindo de quem você é. Então, o amor que vier, ele nunca vai trazer esse aspecto de transformar, de amadurecer e de crescer. Vai trazer, na verdade, decepções e frustrações para sua vida. Porque ao invés de você querer buscar o equilíbrio para toda a sua vida, você quer tapar um buraco. E você quer projetar no outro, você quer que o outro preencha algo que está em falta dentro de você. Mas se está faltando em você, não é no outro que você vai procurar. Se é algo que você precisa olhar para os pilares da sua vida, não é no outro que você vai conseguir trazer isso para você. Não é no outro que vai transformar a sua dinâmica interior. É você mesmo. Então não adianta você olhar para a sua vida amorosa e esquecer de todo o resto. Porque se todo o resto não está em harmonia, esse aqui também não vai estar. Não adianta a gente fugir de quem nós somos. Não adianta a gente fugir daquilo que não está dando certo. Se não está dando certo é porque a gente não está dando a devida atenção. É porque a gente não está olhando, a gente não está encarando de frente. Por isso que não dá certo. Mas a partir do momento que a gente colocar a mão na consciência e entender o que está em falta, a gente para de fugir. Pense que em toda a sua vida você tem outras coisas para se preocupar e administrar. É a vida pessoal, vida financeira, vida profissional, vida familiar, vida religiosa, vida materna, paterna e também a vida amorosa. Não é apenas olhar para um e esquecer o restante. Isso não traz equilíbrio, isso não traz completude, isso não traz a sua essência, a sua verdade, o encontro com a sua psique. Muito pelo contrário, isso faz com que você se afaste cada vez mais de quem você é. E dessa forma, o amor, tanto seu quanto do outro, nunca vai ser satisfeito, nunca vai ser preenchido. Aí vai trazer aqueles relacionamentos problemáticos ou que não são saudáveis, que te suga e que tem uma falta. É como se algo estivesse faltando no outro, mas na verdade não falta no outro, falta em você. Não adianta um aspecto da minha vida e um pilar da minha vida estar 100% e os outros estiver 5, 10, 0. Isso não é equilíbrio. Também não é para estar tudo 100%, porque nem sempre a gente consegue alcançar esse 100%. Mas o importante é que todos estejam alinhados, todos estejam equilibrados em 50%. É a metade, mas tudo bem, pelo menos todos estão no mesmo nível. Mesmo que um esteja 50, outro 49, outro 52, mas estão todos no mesmo nível. Aí sim, quando o amor vier até você, ele vai vir naturalmente, ele vai vir para somar, ele vai vir para agregar. Porque você não está olhando em uma única direção, você está olhando para todas as direções. Você está olhando para todas as partes que está dentro de você. Aí sim, o amor vem com mais sabedoria, com transformação, com amadurecimento, com crescimento. Então alinhe e equilibre todos os aspectos da sua vida para que o amor ele venha naturalmente. E esse movimento ele não deve ser ignorado, porque isso traz muitos benefícios para você, como ter relacionamentos mais maduros, sem dependência emocional, ter mais clareza e consciência na hora que for escolher um relacionamento, para ter um relacionamento que some e não te sugue. Poder viver seu processo de solitude sem depender da companhia de alguém. E também a possibilidade de viver um amor que te fortalece e não que te aprisiona. E o principal benefício, o grande amor, ele se torna um espaço de crescimento mútuo e não um campo de batalha. Por fim, quanto mais alinhados nós estivermos conosco, mais prontos e preparados a gente vai estar para ter um relacionamento com alguém. Esses 3 pilares que eu trouxe são os principais que a grande maioria das pessoas tem, como eu falei lá no começo. Mas cada um vai conseguir transformar, modificar
e equilibrar aí os pilares da sua vida, os outros pilares. Você pode ter mais, você pode ter menos, mas coloque dentro de você, analise, pense quais são os pilares que eu tenho, o que eu preciso cuidar da minha vida, o que está em foco, o que está desfalcado, qual parte do meu pilar está apagado, qual parte do meu pilar eu nem sabia que eu tinha. Então pense sempre com você mesma e comece a destrinchar isso, comece a pensar e analisar as partes que estão dentro de você, as várias vertentes que tem dentro de você e como que elas estão nesse momento, qual atenção elas precisam de você nesse momento. E são essas atitudes, esses movimentos que vão te levar até um grande amor, seja ele você ou o outro. E eu quero saber de vocês, como estão os pilares de vocês? Eles estão apagados? Estão alinhados? Coloca aqui nos comentários também que eu vou gostar de saber qual que é a visão de cada um sobre as nossas vidas de forma geral. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha com os amigos e também acompanhe aqui o canal para conhecer mais conteúdo sobre esse. Para mais vídeos reflexivos e também análises de filmes na visão junguiana, se inscreva no canal Epsic.